O que nós estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo. É uma tristeza que os governos, inclusive, deixem a geografia um pouco marginalizada. Mas o grande problema é porque o poder é monolítico e o conhecimento é frágil. Muito bem, estamos iniciando a partir deste momento mais um episódio aqui do nosso podcast maravilhoso Cadê Meu Norte, né? Onde a gente destaca sempre alguns assuntos sobre a geografia e para dar um conhecimento básico aí para quem nos assiste aí de casa, né? Ou está ouvindo a gente através aí também só dos aplicativos, e a gente vai trazendo aqui sempre algumas informações para você. Eu sou o João Pedro Soares, né? Sou acadêmico do curso de Geografia, bacharelado, estou no 3º ano, e hoje entrevistamos aqui a professora Marina. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, professora, tudo bem? Oi, João, tudo certo? Tudo bem. Professora, para a gente iniciar o nosso episódio de hoje, né, gostaria que você se apresentasse um pouco para nós sobre sua carreira acadêmica, como que, vou fazer geografia. Muito bem. Eu não sou do Paraná, eu sou de uma cidade que é da região metropolitana de São Paulo, mas eu fui criada em Campinas, São Paulo, e a verdade é que eu nunca quis fazer geografia na minha vida. Cheguei, e aí como é que eu cheguei aqui, né? Eu queria fazer alguma coisa na área ambiental. Então, na época de prestar vestibular, eu atirei para todos os lados. Eu prestei biologia, gestão ambiental, ecologia. E aí eu morava perto da Unicamp, que é a Universidade Estadual de Campinas. O meu pai trabalha lá, então já era um ambiente familiar para mim. Sim. E aí eu falei, vou prestar a Unicamp. E na época tinha um curso, que hoje nem existe mais, que chamava Ciências da Terra. A gente ingressava na graduação, e aí depois de acho que um ano e meio do chamado Núcleo Comum, que eram disciplinas comuns, a geografia e a geologia, a gente fazia esse Núcleo Comum de um ano, e depois a gente optava pelo curso de Geografia e Geologia. Eu falei, vou prestar, e eu queria fazer geologia, porque eu achava na época que tinha mais a ver com a área ambiental do que a geografia. Porque eu não conhecia nada da geografia, além do que eu via no ambiente escolar, que a gente sabe que a geografia é muito maior do que a gente vê no ambiente escolar, né? E aí prestei, passei e comecei a fazer. Aí, nesse um ano, eu percebi que a geologia não tinha nada a ver comigo. Só que eu já estava lá um ano, eu já tinha feito laços de amizade, eu gostava muito do ambiente acadêmico. Eu falei, quer saber? Vou tentar fazer geografia e ver o que acontece. Comecei a fazer, confesso que sem muita emoção, não achei muita graça no começo. Só que aí, à medida que eu fui fazendo as disciplinas, e eu acho que para mim um divisor de águas foi ter feito uma iniciação científica, quando eu comecei a fazer a iniciação, eu comecei a ver sentido na geografia, porque para mim era um negócio muito aplicado. Eu já fazia iniciação em climatologia, e eu acho que esse processo de fazer iniciação, e eu acho que também teve um outro fator que me despertou para a geografia e para a climatologia, que foi participar de um evento científico. Então, eu estava na iniciação e eu me vi na graduação num evento científico que todas as pessoas que eu lia em artigo estavam lá. Aí eu falei, olha, essas pessoas existem, né? E eu comecei a achar graça naquilo, eu comecei a ter mais interesse e ver sentido naquilo. E aí, sim, que eu comecei a me engajar, assim, no sentido de ler mais, de enxergar a geografia em pequenas coisas. Mas eu digo que eu descobri a geografia ao longo do caminho, assim. Eu nunca quis prestar. Quando eu entrei, eu não achei graça. Só que eu fui percebendo as conexões ao longo do tempo da graduação, assim. E a climatologia também foi uma área que eu fui gostando à medida que eu fui conhecendo. E aí fiz a iniciação em clima, fiz meu TCC em clima, já emendei o mestrado em clima e depois fiz o doutorado, tudo em climatologia, assim. Eu não larguei, sabe? Eu falei, gosto disso aqui, vamos investigar, vamos ver o que dá para eu trabalhar sobre esse assunto.
E aí tô aqui hoje. Aí vim parar na UniOeste, dando aula de clima, para o bacharel e para a licenciatura, e cá estou. É essa a trajetória. E faz com excelência, né? Professora, começando a questão básica e a mais clássica que a gente tem, principalmente quando a gente começa o bacharel em geografia, provavelmente também a licenciatura. Temos uma grande diferença em clima e tempo, né? Qual que é essa diferença? Então vamos lá. São dois termos que as pessoas costumam confundir um pouco. Então você já deve ter ouvido o seguinte termo, a seguinte frase. Sei lá, você vai trabalhar, você está no teu ambiente de trabalho, uma pessoa fala, o clima hoje está muito doido, estava muito frio de manhã, agora está quente à tarde. O que essa pessoa quer dizer é tempo. Então são coisas distintas. Tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Por exemplo, que horas que você chegou aqui hoje? Você lembra? Chuta aí 8h40. 8h40. Agora são o quê? Sei lá. 10? 10. Desde as 8h40, que foi o horário que você chegou, até agora, às 10 horas, o tempo lá fora já mudou. Ou seja, pode ser que tenha começado a chover, não foi o que aconteceu, mas a temperatura pode ter aumentado 0,4 grau, a umidade pode ter diminuído um pouco, a gente pode ter tido um pouco mais de vento. Então, é o estado momentâneo, quando você diz respeito à temperatura, pressão, umidade, tudo mais. Então, eu costumo dizer a frase que o tempo muda o tempo todo. Sendo que o primeiro tempo da frase é o tempo meteorológico, como estão as condições atmosféricas, e o segundo tempo da frase é o cronológico mesmo, de tempo de minutos, tá? Ou horas, enfim. Então, o tempo é o estado momentâneo. Se você está falando de agora está frio, você está falando de tempo. O clima é uma análise que a gente faz por, no mínimo, 30 anos. Sim. Então, você tem que ter... Esses 30 anos é a Organização Meteorológica Mundial que define. Então, você tem que ter uma série histórica de dados de pelo menos 30 anos para definir o clima de uma região qualquer, de uma cidade, um estado, enfim. Então, basicamente, são essas as diferenças. Perfeito, maravilhoso. E falando na questão, já que a gente entrou nesse detalhe da meteorologia, né? A gente tem poucas estações hoje em dia, principalmente, meteorológicas que ainda são mais manuais, né? Por exemplo, aqui em Francisco Beltrão, a gente tem uma e ela serve muito para a gente fazer estudos, trabalhos de campo lá, né? Qual que é a importância dessas estações meteorológicas espalhadas, né? Principalmente aí pelo Brasil, mundo, enfim. Boa. Então vamos começar bem do começo. Estação meteorológica é uma área aberta que segue alguns padrões da Organização Meteorológica Mundial. Então tem que ser uma área gramada, cercada por alambrado, com um monte de equipamento. Esses equipamentos funcionam 24 horas por dia. Então tem equipamento que mede temperatura, pressão, umidade relativa do ar, quanto que choveu, todos esses parâmetros que ficam coletando esses dados que são importantes para a gente entender o tempo e o clima. E essas estações, elas são organizadas por instituições. Por exemplo, aqui em Beltrão é o IDR, que é um órgão ligado ao governo do estado. E por que é importante a gente ter estação meteorológica? É da estação meteorológica que começam todas as pesquisas associadas à climatologia. Por quê? É coleta de dados reais. Então, assim... Você quer fazer um trabalho, uma análise sobre se está chovendo mais em anos recentes do que há 50 anos atrás. Você vai precisar de dado histórico para fazer uma comparação entre períodos distintos, né? Ou, por exemplo, o pessoal que trabalha com mudança climática, toda a modelagem, que é o processo de tentar entender o futuro lá na frente, começa com os chamados dados primários, que a gente chama, que são coletados nas estações meteorológicas. E por que é importante ter um monte, João? Porque o que você coleta em Beltrão, muitas vezes é uma dinâmica muito diferente do que você coleta em Palmas, que é a tua cidade. Sim. Por motivos vários. Altitude, vegetação, sei lá, um monte de coisa, relevo, enfim, tem que sentar e estudar a dinâmica de cada lugar. Então, por isso que seria importante ter um monte de estação meteorológica espalhada. E a gente vê que isso não acontece muito, né? O que é uma questão preocupante, assim. Tem algumas cidades que até nem tem, né? E isso a gente fala em cidades aqui próximas a gente, que são cidades pequenas, né? E aí acaba pegando uma proximidade. Beleza. Por exemplo, Marmeleiro não tem, eles pegam mais ou menos alguma coisa do que vai fazer sentido aqui em Beltrão e eles jogam lá. Pode ser que aconteça isso. Você faz uma aferição do que aconteceu em Marmeleiro com base em dados de outros municípios. Sim, né? sim. Não é o ideal, mas é o que a gente tem agora. É o que tem, né, por enquanto. Né? Tanto que em Beltrão tem duas, né? Tem
Tem a essa do IDR e a do CIMEPAR. Isso, né? e tem uma na UTFPR, que é de um projeto de extensão de um professor lá, que inclusive é geógrafo, mas dá aula no curso de engenharia ambiental. Então, ele que gerencia, mas é uma estação automática. Então, a estação manual são equipamentos isolados que tem que ter um observador meteorológico que vai lá e registra os dados. A automática é uma caixinha ligada à energia que vai fazendo essa coleta de dados a cada alguns segundos, não sei se 20, 30 segundos, e mandando para a central. Então, essa da UTFPR é automática. São dados coletados assim. E tem aquelas amadoras também. A gente tem um ex-acadêmico aqui do curso, né? O Dejanir. Que ele tem uma estação na casa dele. E ele faz um trabalho maravilhoso. Dá para acompanhar ele também no Facebook dele. Tentar achar o Facebook e colocar nos comentários ali. Enfim. João, deixa eu aproveitar. O Dejanir fez uma iniciação científica comigo que foi muito legal, que ele fez uma análise estatística da estação meteorológica dele, com base nos dados da estação do IDR aqui, que é uma estação oficial. E a gente percebeu que a estação dele gera dados confiáveis. Só não gera dados confiáveis para dados de chuva. O resto, temperatura, pressão, ficou muito parecido com a estação. Então, assim, é uma forma uma maneira amadora de você gerar dados que são super úteis, né? Para fazer pesquisa. Sim. Enfim. E ele faz um trabalho maravilhoso, é bom acompanhar ele lá. Sim. Professora, falando assim sobre essas mudanças climáticas, né? A gente teve esse ano aí uma mudança do Laninha para o El Niño, né? Que é um fenômeno que ainda a gente se pergunta como que acontece, né? Qual que é a diferença entre os dois, né? E principalmente essa mudança, o que afeta para nós aqui no Sul, né? Principalmente. Para entender o que é El Niño e Laninha, se a gente pegar o globo e você olhar para o hemisfério sul, no Pacífico, você vai ver a leste a América do Sul e a oeste a Oceania. Começa a acontecer esse fenômeno nesse pedaço do planeta, então, no Pacífico, né? Então, tem um monte de estação de monitoramento ali e um monte de meteorologista do mundo inteiro fica olhando o que acontece ali. Então, o que são esses dois fenômenos que você me falou? Ele tem um nome grandão, mais amplo, né? Que é Enos. É El Niño Oscilação Sul. O Enos tem 3 fases. Pode estar acontecendo El Niño, que é o que está acontecendo nesse momento no planeta. Pode estar acontecendo Laninha, que é o oposto do El Niño, e pode estar acontecendo a fase de neutralidade, quando não está acontecendo nenhum e nem outro. O que acontece no El Niño? Nesse pedaço do globo que é o Pacífico, os meteorologistas percebem que a superfície do oceano começa a esquentar além do normal. Então, ele fica um pouquinho acima da média. Esse aquecimento do Pacífico muda toda a circulação daquele pedaço e isso acarreta em alterações no planeta inteiro. O Laninha é exatamente o contrário, é um resfriamento do Pacífico e também tem uma série de consequências, né? O que acontece com o El Niño para a gente que está no sul do Brasil? Então, a gente tem, normalmente, né, em períodos de El Niño aqui, mais chuva do que o habitual. E neste ano, o que está acontecendo com muita força são temperaturas mais altas do que a média do período. E a gente percebe isso no nosso dia a dia. Aqui, pelo menos para mim, que não sou de Beltrão, eu sinto muito frio aqui. O inverno, para mim, é bastante rigoroso. Até digo, quando eu mudei para cá, que eu peguei -3, quase chorei. Porque eu nunca tinha sentido -3 graus, né, na minha cidade lá. Esse inverno, a gente mal tirou casaco do armário. Tá muito mais quente do que o habitual, não é? Teve uma semana só, acho que de frio mesmo. Né? Não teve mais do que isso. Sim, muito atípico. Isso é já consequência do El Niño. Então, pra gente aqui, temperatura mais alta do que o habitual e mais chuva. O Laninha é exatamente o contrário. Em 2020, 2021, a gente teve um Laninha que pegou muito a nossa região aqui e principalmente o oeste de Santa Catarina. O Laninha aqui traz estiagem, então é menos chuva do que o habitual. Tanto que pequeno produtor, agricultor familiar no oeste de Santa Catarina, um monte de prejuízo, o pessoal se complicou lá, a Defesa Civil estava super preocupada porque 2 anos ou 3, não me lembro agora, seguidos, com pouquíssima chuva, a produção agrícola, né, se desestabilizou toda. Então, o Laninha aqui é estiagem, o El Niño, muita chuva e temperaturas mais altas. Lembrando que a gente teve um intervalinho aí de neutralidade, não aconteceu nenhum nem outro nesse Não, foi bem curto também, né? Até porque saiu um, daí já voltou, enfim, foi bem um processo bem curto.
Falando, né, puxando agora um pouco principalmente para Beltrão, né, trazer um exemplo aqui que aconteceu em nossa cidade, um fenômeno em 2015, se eu não estou enganado. Aconteceu um tornado aqui, né? E é bom a gente trazer isso, né, e explicar um pouco desse fenômeno também, o porquê que acontece, né, e como que acontece esse fenômeno que aconteceu aqui em Beltrão. Teoricamente não é comum acontecer, né? Mas enfim, a gente está numa rota desses furacões ou desse tipo de furacões, desses tornados e desse tipo de fenômeno. Uhum. Então vamos lá. Tornado, ele é uma corrente de ar circular que tem que estar associada a uma nuvem muito grande, que chama cumulonimbus, que é a nuvem de tempestade. Tem uma série de fatores que precisam acontecer para acontecer um tornado, mas como a nossa conversa aqui é mais breve, a ideia não é entrar muito no detalhe, né, no academicismo, mas basicamente eles acontecem em áreas onde a gente tem encontro de massas com características muito distintas. Então, aqui em Beltrão a gente está num clima subtropical, então a gente tem muita massa polar gelada subindo, e em contato ali com massa de ar quente do centro-oeste, sudeste e tal. Então, teve até uma tese de doutorado que foi defendida em 2012 na Unicamp, que mostra que a gente está na zona de tornados da América do Sul. Tá? Então, a gente precisa dessas condições para o tornado acontecer. Ela então, aquela nuvem funil, que é presa à base daquela nuvem cumulonimbus grandona, e se ele toca o solo, de nuvem funil, ele passa a ser chamado de tornado. E ele tem um poder destrutivo enorme. Então, é um fenômeno energético muito forte, que dura poucos minutos. Então, ele percorre uma área não muito grande, mas ele destrói bastante coisa. É muita energia concentrada em pouco tempo. E aí, esse de Beltrão, eu não morava aqui ainda. Mas o que eu percebo? Que isso ainda está na memória do beltronense com muita força, o tornado. Porque foi um evento que destruiu muita coisa, né? Sim, o quilômetro 8 ali foi isso. Não sei se você conhece alguém que passou, né, que esteve presente, mas assim, eu noto que toda a aula que eu dou de tornado tem alguém que menciona. O tornado de Beltrão e tudo mais. Eu acompanhei só pela mídia, depois de reportagem que eu vi depois, né? Mas assim, é um fenômeno que pode acontecer de novo aqui. Inclusive, a gente já teve ocorrência em Planalto, a gente já teve ocorrência em várias cidades do Paraná, né? Com registros mesmo, ou fotográficos, ou o CIMEPAR, o Sistema de Meteorologia do Paraná, confirmando que de fato foi um tornado, né? Então, é um fenômeno que a gente tem que estar atento. O que eu sempre falo para os alunos pelo amor de Deus, se você viu uma nuvem funil e ela está longe, fotografa. Se estiver aproximando, não inventa história de fazer stories nem nada, porque é um fenômeno muito destrutivo, né? Então a gente tem que ter algumas precauções. Mas a gente está num ambiente em que pode acontecer de novo. Corre, né? Essa galera da tecnologia, né? Eu vou filmar aqui porque é um evento legal. Uns likes a mais. Professora, a gente teve também bastante esse ano, né, já que a gente entrou nesse assunto de tornados e tudo mais, a gente teve esse ano uns fenômenos aqui, principalmente no sul do Brasil, os ciclones bombas, né? Essa formação dela, como é que ela ocorre? Consegue falar um pouco pra gente? Então, esses ciclones, eles são chamados ciclones extratropicais. São ciclones que são muito comuns na região sul. Então, eles se formam associados a uma frente fria, então uma massa de ar frio. Eles se formam no oceano e são sistemas imensos e que ou eles podem chegar perto da costa, né, perto da zona litorânea, ou se eles ficarem mais distantes, pode acontecer da frente fria associada a esses ciclones entrar no continente, né? Então, são o que a gente chama de sistemas de baixa pressão. Baixa pressão é instabilidade. Então, normalmente tem nuvem, tem chuva, vento. Aquela história que a gente fala, mau tempo. Né? Eu não gosto muito desse termo porque parece que a gente está colocando um juízo de valor no que é bom, no que não é. Tadinha, né? Coitado do ciclone. Mas o problema é assim, a questão é a seguinte, ele é muito comum aqui. A questão é que esse que foi chamado de ciclone bomba, que foi acho que 2021, 20, não me lembro. Por aí. 2020. Isso, 2020. Que causou uma série de impactos em Santa Catarina, inclusive. Ele foi um ciclone mais forte, mas assim, o ciclone extratropical, ele é previsível. E ele é previsível com alguns dias de antecedência. Então, é possível se fazer um trabalho ao identificar o fenômeno, e isso é facilmente identificável em aplicativo de celular. Qualquer pessoa que tem o Wind. Eu tenho ainda, bonito. Não é? Você tem vê aplicativo, o sistema isso. girando, né?
Mas assim, os órgãos de previsão estão atentos e eles fazem alertas, né? Então assim, as prefeituras conseguem saber com uma certa antecedência que esse fenômeno vai acontecer, né? Então é previsível, é comum de acontecer aqui. E acontece mesmo. E é um fenômeno também energético, não tanto quanto o tornado, obviamente, mas é um fenômeno que traz chuva, traz muito vento, instabilidade, como a gente conversou. Tá? Não, e até quem sofre bastante, principalmente aqui no Sul, é o pessoal do Rio Grande do Sul em si, né? Lá acaba se tornando muito mais forte, né? Professora, de referências, né, para a gente ter um estudo melhor, ou o pessoal que está em casa, o que tu indica? Referências gerais da climatologia? Isso. Nossa, tem bastante gente. Olha, eu acho que hoje tem muita gente trabalhando com climatologia. Vou falar mais da geografia, né? Da climatologia geográfica. Tem muita gente, tem professores trabalhando na Unesp de Prudente, que trabalham bastante com conforto térmico, professora Margarete. Tem o professor Francisco Mendonça, da Federal do Paraná, que trabalha muito tempo com clima também. Ele é uma referência, inclusive, que eu uso nas aulas. O livro base do semestre ali é do Francisco Mendonça. Nossa, João, tem muita gente. E assim, a gente vai se atualizando e indo em simpósios. Você fala, olha, vai aparecendo cada vez mais trabalho na área e cada vez mais gente interessada, justamente porque é um tema que está em voga por conta da questão de mudança climática, né? E é um tema que a gente vê que impacta muito o dia a dia nosso. Desde a menor coisa, por exemplo, você anda de moto. Eu aposto que você olha questão atmosférica no celular para saber como é que você vai sair por conta da moto. Geralmente. Não é? Ou, vou sei lá, sair de férias, vou ver se vai chover, enfim. E impacta no nosso dia a dia, conforto térmico da residência ou ocupação urbana. Então, assim, eu acho que esse tema, ele tá muito no nosso cotidiano e às vezes a gente não se dá nem conta. Então, eu acho que os trabalhos relacionados à climatologia, eles têm aumentado muito, inclusive em diversidade de temas, assim, porque a gente tem um leque de opções de estudo dentro da climatologia. E rende, assim. Então, são muitas possibilidades. Mas eu posso, de repente, passar para a gente colocar ali na descrição do vídeo alguma coisa assim, algumas referências. Mas acho que o Francisco Mendonça, acho que nesse momento seria o que eu citaria, assim. E tem bastante referências, principalmente agora por causa da questão do aquecimento global, né? Sim. Que está bastante em enfoque, né? E há várias discussões sobre, é bastante interessante. E, professora, alguma indicação de filme, livro, enfim, o que tu... Gente, eu indico um curta-metragem que está no YouTube, que se chama A Casa de Pequenos Cubinhos. É um curta-metragem francês, ele é só musicado, ele não tem conversa, diálogo, nem nada. E ele não trata da questão climática diretamente. Só que toda vez que eu assisto, eu não vou dar spoiler aqui. Você conhece? Já assistiu? Não. A Casa de Pequenos... É uma animação muito bonitinha, assim. Assistam, gente. Indicação. Ele é curto, acho que ele tem 10 minutos. Mas, assim, toda vez que eu assisto, para não entrar muito no detalhe, para não estragar a surpresa, mas eu me remete a como que a vida das pessoas é alterada diante de uma modificação no lugar. O lugar que ela entendia como um espaço que ela faz parte desde sempre, que ela tem as memórias dela. Então, quando esse lugar e esse ambiente é alterado de maneira permanente, que é um pouco da discussão da mudança climática, né? Como é que fica a memória da pessoa, como é que fica a vida dela. Então, assim, assistam esse curta-metragem, a gente também acho que pode colocar ali no textinho, né? Então, é A Casa de Pequenos Cubinhos. Eu super indico, 10 minutos está assistido e eu assisti 500 vezes já e sempre penso na questão climática de maneira indireta, sabe? Então essa aí é a minha dica para sair um pouquinho do academicismo. Aí. Sensacional. Professora, a gente está encaminhando para o final aqui do nosso podcast, né? Quero agradecer desde já, né, a participação desse episódio e tem alguma indicação final ou, enfim, consideração final? Acho que não, gente. Falar que, né, acho que é o último episódio gravado neste primeiro momento, então vou falar aqui para os bastidores. Obrigada a todo mundo, de verdade. Eu acho que foi um projeto piloto, né, e o João foi um dos idealizadores do projeto, né, João? Desde o início de chegar e falar, viu, não dá pra gente fazer um projeto? Não foi fácil. Aí eu,
vamos ver aí. E o João entra com toda a parte técnica, né? Lucas também. Então, assim, eu acho que o sucesso de um projeto, ele vem de um trabalho coletivo. Sim. Tem que ser. Cada um dá um pouquinho do que sabe, a gente vai juntando. E aí, acho que o resultado tá aí. Eu tô bem feliz de ter estado atrás das câmeras nos outros, não sei quantos episódios, que nem sei mais quantos que Tem bastante. Né? E estar aqui agora para fechar, assim. Então, agradecer a parceria de todo mundo, a confiança e o trabalho de vir aqui no sábado de manhã e acordar cedo. Às vezes não acordo tão cedo, mas tá tudo bem. Né? E é isso. Eu acho que é trabalho coletivo e agradecer a todo mundo pelo empenho e tudo mais. Sensacional. Gente, esse é o nosso último episódio dessa primeira temporada. E claro que a gente quer agradecer a todo mundo que participou aqui, sentou aqui com a gente, né, conversou, agradecer a disponibilidade dos professores, aqueles que entrevistaram aí também. Eu até não faz muito, não fazia parte, né, nem tinha falado, pessoal, peço que o Lucas só joga um pouquinho a câmera central para nós, para trás. Eu quero convidar todo mundo que está aqui, né, que está o Marcelo, né, entrevistou o pessoal, vem aqui também. O Gustavo, a Ângela, o João tá ali, a professora Beatriz. A professora Beatriz não quis muito aparecer com nós, mas é só para a gente finalizar essa primeira temporada. O Rick também esteve aqui ajudando a gente, né? E a gente quer agradecer a todo mundo também que acompanhou nós, né, em todos esses episódios. E é maravilhoso participar de um projeto onde todo mundo se dedica, né? E é maravilhoso participar, principalmente quando dá certo, né? Obrigado, gente. Agradecemos a todo mundo. Essa aqui é uma parte da nossa equipe, né? Das gravações aí. E esperamos vocês aí para mais uma segunda temporada. Valeu, gente. Tudo de bom. Uhul.